Olá, ouvintes, esse é o Ouvindo Olhares, nosso podcast aqui da Rádio Câmara Joinville 102.3 FM, onde entrevistamos artistas, produtores e realizadores culturais aqui de Joinville e região. Estamos aqui nos estúdios da CVJ entrevistando nossa convidada, Iracy Zefeld. Seja muito bem-vinda. Muito agradecida pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu sou Pedro Gonçalves, artista visual. Meu nome é Vi Ortiz, eu sou artista do audiovisual aqui em Joinville. E, Iracy, a gente faz sempre pergunta um pouco sobre sua trajetória pessoal antes de falar sobre os institutos e os projetos que a gente chama, né? Então fala um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal até chegar nessa parte cultural, porque você já é da comunicação, a gente sabe, mas como que rola esse processo aí pra você? A história é longa, né? Eu sou uma mulher de 53 anos. Para quem está nos ouvindo e não está me vendo, eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos curtos, loiros, sou uma mulher gorda, então tenho 53 anos, olhos claros. Estou usando a camiseta do nosso programa, do Instituto Ímpar, que é o Programa de Formação Cultural Arte para Todos, que é uma camiseta roxa com a estampa em branco. Então, começo, me audiodescrevendo e falando de mim. Eu sou uma mulher joinvilense, né? Minha família, meu avô paterno já nasceu aqui em 1901, então os Zefelds estão há bastante tempo aqui. Minha família é da região de Rio Bonito, né? Comunidade rural da cidade, então eu sou uma menina, filha de uma família da comunidade rural da cidade. Que estudou em escola pública, né? Que descobriu os livros através de uma biblioteca pública em Piraberaba, e o gosto pela palavra, pela leitura, pela escrita, que me levou, né, à formação em comunicação. Então, eu fiz faculdade de comunicação, de jornalismo na Univale. Eu sou da turma formada em 1998, faz bastante tempinho. Na época, eu morava em Joinville, trabalhava em Joinville, mas estudava em Itajaí. Então, a BR-101 não era duplicada e nós tínhamos 3 ônibus que vinham. Pessoal de jornalismo, principalmente, direito e turismo, que faziam graduação lá. Então, foram 5 anos de estrada, né, para fazer essa graduação em comunicação, que era, até por orientação dos meus professores, na época, assim, eles diziam, tu tem tino para isso, né, vai lá, se comunica bem. E realmente, né, mas na comunicação, o que eu mais gosto é a escrita. Né? É o meu lugar. Agora, além da comunicação e antes da comunicação, eu tive uma experiência linda também. Antes de entrar, eu tinha 18 para 19 anos. Eu fiz teatro na Casa da Cultura. Né? Uns acasos da vida me levaram a sair lá de Rio Bonito, daquele lugar, daquele universo, daquilo tudo. E depois de ter descoberto os livros, a biblioteca, né? Que continua lá, a biblioteca, né, de Piraberaba, que é um espaço muito importante. Salvem as bibliotecas, mantenham as bibliotecas, né? Então, eu fiz teatro na Casa da Cultura, e aí foi um momento muito importante, porque eu descobri que existia um outro mundo para além do tipo de trabalho, do tipo de relação, do tipo de vida que eu tinha, né? Convivi com outras pessoas, conheci o mundo da cultura, dos fazedores de teatro na época, né? E é engraçado, porque foi em 92, né? Nesse processo todo que eu conheci o pessoal de teatro de Joinville, Silvestre Ferreira, Borges de Garuva e Robson Benta, que hoje é meu marido, né? Então, o mundo dá muitas voltas. Então, eu sou isso, né? Uma joinvilense que acessou as coisas, né? Acessou a educação, acessou a cultura pelas políticas públicas de cultura, né? Pelas políticas públicas, né? Pelo serviço público. Fiz a minha graduação usando o que hoje chama FIES, né? Crédito educativo na época, então eu também acessei recursos, porque minha família não tinha condições de pagar, e a gente não tinha, né, universidade pública aqui. Enfim, então, juntou tudo isso, e um pouco antes de eu me formar, eu começo a trabalhar na área da comunicação em Joinville, numa agência de comunicação empresarial, né, dirigida pelo Eli Diniz, né, a EDM Logos Comunicação, e é onde eu, né, me formo, me desenvolvo como profissional de comunicação e começo a trabalhar como assessora de comunicação no Festival de Dança de Joinville.
Certo. Então, assim, a minha formação profissional, ela começou nessa base, né, da comunicação empresarial, organizacional, institucional, e na comunicação em cultura, com o Festival de Dança. E aí, né, nessa trajetória, eu acabei migrando para a produção de eventos, coordenei o Festival de Dança de Joinville por 8 anos, a coordenação geral, trabalhando com o Eli Diniz e o Vitor Arones, que ainda estão lá, né? Tive uma rápida experiência por cerca de 2 anos na assessoria de comunicação da Prefeitura de Joinville. Fiz na assessoria de comunicação, né, da Prefeitura de Joinville. Produzi rádio com um programa de rádio dança, de jornalismo sobre dança, que era a área que eu estudava. Então, 2 anos de projeto aí, com um programa semanal de jornalismo sobre dança. Editei e produzi uma revista nacional sobre dança. E aí, depois de tudo isso, nessas viradas que a vida dá, né? Como eu falei para vocês, casei com o Robson Benta, professor de teatro. A gente resolveu ter um filho. E aí, quando uma mulher perto dos 40 anos, que já aprontou um monte de coisa na vida, resolve ser mãe, né? Aí eu resolvi ser mãe. E aí eu resolvi parar com tudo, né? De trabalho, tudo, rever minha vida, os princípios, porque eu queria ter tempo de me relacionar com aquela criatura. E dentro desse processo de gravidez do Pedro, eu fico doente. Tenho um problema de hérnia na lombar. Passo metade da minha gravidez deitada, quase imobilizada, com muito tempo para pensar na vida. E quase mais na fase final da minha gravidez, alguns amigos meus da dança, aqui de Joinville, me chamaram para um projeto novo. Eles disseram, você não sabe o que você vai fazer, o que você vai, não sei o quê, né? O Pedro vai nascer e tudo. A gente está querendo organizar uma associação, né, cultural aqui na cidade. E aí eu topei. E aí, durante esses meses, Pedro para nascer, a gente cria o Instituto Ímpar, né? Que Pedro nasce em fevereiro de 2011 e o Ímpar é lançado em 6 de abril de 2011. E de lá para cá, ano que vem a gente completa... São 15 anos de Pedro e 15 anos de Ímpar, ano que vem. Em abril, a gente celebra esses 15 anos do Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento Instituto Ímpar. Pô, que legal a história do Ímpar, tipo, combinando. O gancho assim. muito bem feito, não? E hoje o Ímpar é reconhecido como um ponto de cultura, né? A gente entrou com o processo de reconhecimento do ponto de cultura em 2016, quando a gente começou a se entender dentro da rede Cultura Viva, principalmente a gente já tinha uma parceria naquela época muito próxima com a Hammurabi, que foi o primeiro ponto de cultura reconhecido, né, engajado, e a gente se reconheceu, né, porque o nosso jeito, nós somos um instituto, né, as pessoas veem aquela coisa organizacional, institucional de Joinville, mas a gente nunca quis ser isso, a gente é uma associação. A gente trabalha, cada um tem a sua função, o seu papel, mas a gente tenta trabalhar dentro de uma lógica horizontalizada, né? De gestão compartilhada. E todo mundo fazendo parte do processo, decidindo quais projetos, o que nós queremos fazer, quais são os nossos sonhos, o que nós queremos realizar coletivamente. E o princípio da Cultura Viva, do Cultura Viva, é isso, né? O programa Cultura Viva, os pontos de cultura, eles são espaços de cultura ou coletivos culturais que trabalham com sua base comunitária, que trabalham a partir dessa coisa compartilhada com quem você está fazendo isso. E hoje, a gente entrou em 2016, mas aí nós tivemos a desestruturação, né? Da gestão da cultura no país, para não falar outras coisas todas, onde que o programa Cultura Viva ficou quase 10 anos, né, parado nas gestões, né, do Temer e do presidente que seguiu ele. E aí nós tivemos essa dificuldade. Quando a gente retoma o Ministério da Cultura, né, com o governo Lula, o Cultura Viva volta. E aí a gente se inscreve, né, e já dentro de uma versão atualizada do Cultura Viva. Porque, por exemplo, nós não temos sede. O Instituto Ímpar não tem uma sede. Já tivemos. Mas é muito caro manter uma sede, né? Se você não tiver um financiador,
uma instituição, né, garantidora. Se você não é um grande promotor de evento, porque evento é uma coisa que traz retorno, né, é mais fácil. Então, para quem trabalha em base comunitária é mais difícil. E então nós somos um coletivo reconhecido como ponto de cultura dentro da... e qual que é a comunidade que a gente pertence? A gente pertence à comunidade de pessoas DEF, pessoas com deficiência, e à comunidade de pessoas com transtorno mental, que é a RAPS, né, que faz parte da rede de atenção psicossocial, que são os serviços de saúde mental né, mantidos pelo SUS. Então, a gente trabalha muito em parceria com os serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, que é a nossa grande parceira desde 2013, desde o início do programa Arte para Todos. A gente mantém essa parceria de troca, né? A Secretaria de Saúde não faz repasses ao IMPAR, não é uma troca financeira, é uma troca de colaboração. Eles... a gente é credenciado, o IMPAR é credenciado a oferecer atividades culturais e artísticas para usuários do SUS e principalmente dos serviços especiais de saúde da cidade. Então, a gente busca os recursos, né, faz os projetos culturais, capta patrocínio, vai lá, e os nossos beneficiários, todas as nossas atividades são gratuitas e a gente oferece para pessoas com deficiência, transtorno mental, neurodiversas, né? Principalmente as atendidas, né, pelo SUS. Acho interessantíssimo você comentar sobre essa questão das sedes, porque apesar de vocês não terem uma sede fixa, vocês têm espaços nos quais vocês circulam. Muitas vezes acaba... Acho importantíssimo a gente ter isso de, tipo, não é porque não tem uma sede fixa que a coisa não é... Exato. E a pandemia nos provou isso. Exatamente. Porque a gente queria muito sede. A gente teve uma sede, que foi o Centro Cultural Deutschschule, do Bom Jesus, né? Quando a instituição fez o projeto de restauro da antiga escola alemã, pela Lei Rouanet, né, na área de patrimônio, eles precisavam ter uma contrapartida para a comunidade, oferecendo atividades gratuitas culturais. E o IMPAR foi essa contrapartida. Então, todas as nossas atividades, na época, né, a gente tinha a companhia de dança, a AMA, Companhia de Dança, dirigida, né, fundada pelo Amarildo Cassiano e pela professora Cláudia Maioli. Eles ensaiavam, realizavam apresentações e a gente começou a desenvolver as oficinas de teatro lá também e tudo. Então, nós ficamos de 2012 até 2017. Nós tivemos aquela sede. Depois disso, nós tivemos uma sede em parceria no Saguaçu, com uma associação de pais, né, de adolescentes, de jovens com deficiência, no Saguaçu, que vai ser a nova sede, provavelmente, da Plage, que vocês estão né, fazendo essa transição para lá, para a Plage. Aquele terrenão, assim, né? Um terrenão. É a casa, e o bom é que lá não é tombado. Não. Então dá para mexer lá, dá para fazer uma reforma. A gente fez uma grande reforma para transformar. As salas eram todas, né, de piso. A gente buscou parcerias, patrocínios, apoio, fizemos uma reforma para colocar o piso adequado nas salas, né, a história toda. Mas, na época, a associação que era, né, eles tinham outros interesses e a gente acabou saindo em 2019. E aí, a gente estava assim, vamos procurar uma sede, vamos buscar outros parceiros e tudo. E aí veio a pandemia. E aí, na pandemia, a gente disse, e agora o que acontece, né? Como todo mundo, né, da área cultural, a gente ficou, será que a gente vai voltar? A gente vai ter que fazer outra coisa da vida, né? Como é que vai ser? Mas logo a gente foi para o online com as nossas turmas, aprendemos a fazer teatro online, aprendemos a fazer tudo no online com esses nossos alunos. Então, a gente fez um baita trabalho de inclusão digital, uma grande parceria, né, com as terapeutas ocupacionais, psicólogos que trabalham com a gente em parceria nos serviços de saúde, né, que são nossos parceiros. E aí a gente falou, a gente não precisa de sede. A gente não precisa de sede. Assim, né? É bom, seria bom, né? Mas é um custo, é um esforço muito grande. Então, a gente trabalha, né, com essa ideia. Então, nesses 2 últimos anos, por exemplo, a nossa sede artística era o Espaço AZ, ali na Rua Tijucas, pertinho do Museu do Sambaqui, né, que é uma escola de dança. Então, a gente utilizava salas, né, trabalhava com ela lá, e os ensaios das oficinas de teatro e do grupo de teatro Louco é Pouco acontecem lá.
Mas o Espaço AZ também está mudando, está fechando, encerrando as atividades, mudanças na vida da Sheila, da equipe, eles estão indo para São Paulo, enfim. Então, inclusive, né, estamos à busca de espaços para a gente ter o trabalho para poder, são espaços de sala de teatro, né, para as nossas você poder oficinas. fazer as ações de você. Inclusive, eu queria até te perguntar, assim, exatamente quais são as ações que o Instituto, até para quem não conhece, né, quem tem interesse em conhecer qual que é o trabalho do Instituto. O nosso principal trabalho, né, nós desenvolvemos vários projetos, mas eles são vinculados a um grande programa, que a gente chama de um programa de formação cultural, Arte para Todos. Esse já foi o primeiro... Ele nasceu, assim, lá em 2012. Bem no começo mesmo. Bem no começo, Uhum. Bem no começo, né? Quando o IMPAR é constituído, então a gente tinha a AMA, a Companhia de Dança, e a Certo. Companhia Joinvilense de Teatro, que o Robson dirigia na época. As duas se juntaram, né? E a gente montou a associação. Mas naquele ano, o Robson começou a experimentar um trabalho, um projeto piloto com jovens atendidos pelo NAIP de Joinville, que é o Núcleo de Atenção, né, a pessoas. Hoje eles fazem um atendimento mais direcionado a crianças e adolescentes, mas naquela época eles tinham um trabalho grande com jovens e adultos também. Pessoas com deficiência intelectual e autismo, Uhum. né, neurodiversos. Então esse foi o grupo que iniciou o programa Arte para Todos. A gente oferecia essa parceria, ela foi construída de forma tripartite, eu vou dizer assim, porque o Robson também é professor da Casa da Cultura. E aí, para viabilizar essa coisa toda, né, do arte, ele trabalhava em alguns horários pela Casa da Cultura, a gente tinha parceria com a Secretaria de Saúde, e o IMPAR entrava com comunicação, produção, das oficinas do Laboratório de Teatro do NAIP. Então, esse foi no primeiro ano. No segundo ano, a gente já entrou com projetos via Sindec, captando, e aí nós começamos mesmo, o IMPAR começou a produzir as próprias oficinas, sempre de teatro, para esse público atendido pelo NAIP. Uhum. Né? Então, a base do nosso programa está no teatro, mas logo veio a dança, com a professora Maria Fortuna, trabalhando com dança criativa, né? E aí a gente teve uma fase trabalhando com a música, com o Fábio Cabelo, e em 2017 entrou para dentro do programa o professor José Mauro com as artes visuais. Então, a gente vem dessas experiências todas, né? Trabalhando com esse público. Mas desde 2016, a gente também começou a trabalhar com a turma de teatro do SOIS, que o SOIS é os Serviços Organizados de Inclusão Social, que pertence à RAPS, aos Serviços de Saúde Mental. Ele é um pós-CAPS, né? As pessoas que estão nesse atendimento. Então, a gente começou a trabalhar com adultos, Uhum. né? Com esquizofrenia e outros tipos de transtorno. E em 2018 a gente celebra também a união, vem para dentro do IMPAR o grupo de teatro Libração, formado por atores surdos, né? Surdos e surdos ouvintes, dirigido pela Manuela Rego, que é a atual presidente do IMPAR. Uhum. Então, hoje o IMPAR mantém 3 grupos de teatro, Uhum. né? O Louco é Pouco, pessoas com transtorno mental, o Libração, os atores, os artistas, né? Todo o trabalho do Libração é apresentado em Libras, né? Então, ou são artistas surdos, ou são pessoas fluentes em Libras, artistas fluentes em Libras, toda a comunicação é feita em Libras. E nós temos o grupo de teatro Arte para Todos, né? Que é a oficina que a gente mantém aberta para novos atores, para novas pessoas interessadas. A gente mantém uma oficina de teatro para jovens e adultos. Neste momento, a gente está trabalhando com foco em jovens e adultos. A última turma infantil concluiu em julho, o projeto que a gente tinha. Então, nesse momento, a gente está com jovens e adultos. E com esse público também, então, a gente mantém o projeto Pensar e Criar, que esse ano está sem turma, mas é que a gente está trabalhando na produção do primeiro catálogo, né, de obras criadas
participantes das oficinas pelos nossos artistas, né? Uhum. Então, estamos trabalhando na publicação de um catálogo, fazendo essa retrospectiva, né? De 2017 até 2024, ano passado, que a gente executou, no início desse ano que a gente executou a última turma. Então, esse é o nosso grande trabalho com o público-alvo, mas no meio disso a gente faz muita coisa. Nossa, acho que aí vem uma chamada que eu sempre falo, que a gente tem tantos projetos legais que estão nesse processo de criação, não só de catálogos, mas de revistas, de documentação do que é feito aqui em Joinville, e acho que isso é um convite para universidades como a Univille, a LUSC e afins, de trazerem seus projetos de extensão para atender essas demandas, né? Exato. Nós somos campo de estágio, Uhum. tá? A gente tem parceria com a ACE, com a Unisociesc, com a Univille, com o IELUSC. Principalmente quem nos busca no campo de estágio são acadêmicos, né? E os professores de terapia ocupacional e psicologia. Uhum. Mas, por exemplo, a gente agora vai ser... nós temos uma acadêmica de jornalismo que está fazendo o TCC dela, um documentário em vídeo sobre o grupo de teatro Louco é Exato. Pouco. E abre também espaço para galera de comunicação, design e artes, porque, poxa, uma coisa que eu pensei é que a gente não tem muitos estúdios focados em produção audiovisual acessível, sabe? Na parte de acessibilidade aqui em Joinville. Exato. Oficinas de legendagem, oficinas de... a gente tem tipo de legendagem específica. Agora me fugiu o nome, eu faço. E falta campos de profissionalização para isso de forma gratuita, que é coisa que a gente tem em algumas outras cidades aqui de Santa Catarina, né? E que a gente poderia tá tendo essa atuação um pouco mais ativa, talvez, essas reitorias aí, para fazer com essas instituições aqui. Eu acho que é uma provocação, assim, né, que os acadêmicos precisam fazer para os seus professores, né, para que isso chegue, né, essa provocação, mas também essa mobilização, porque eu tenho visto algumas oficinas de alguns projetos de uma galera jovem, já formada aí, fazendo oficinas com recursos dos editais de cultura, né? Exatamente. Então, trabalhando dentro dessa perspectiva. Nós estamos... desde 2021, trabalhando com cinema também, né? A gente aprovou um projeto justamente, assim, eu sou jornalista, eu sou comunicadora e eu gosto de história. Então, inclusive trouxe aqui, né, para mostrar. Esse foi o primeiro projeto que a gente, de documentação, né? É o livro que conta os primeiros 5 anos do Arte para Todos, está nas nossas bibliotecas das universidades, das cidades aqui, e agora a gente está com um projeto na Lei Rouanet para captar, para fazer uma segunda tiragem e acessibilizar esse livro e lançar um segundo livro de crônicas contando as histórias dos nossos processos, das nossas experiências. Então, esse é o nosso projeto para o ano que vem, para a gente documentar processo. A gente fala de processo. A gente tem o nosso processo, a gente desenvolveu uma metodologia que ela é única, ela é inédita, ela é inovadora, é uma tecnologia social. O nosso modo, né, de fazer as aulas, de trabalhar com dramaturgia, de colocar eles em lugar de protagonismo, de fazer junto, ele é muito diverso. Esse ano a gente circulou por 12 universidades de Santa Catarina, né? Compartilhando as práticas do nosso método de trabalho com acadêmicos de artes, de comunicação, de psicologia, de enfermagem, né? A gente tem ido nas universidades justamente porque falta pesquisa, produção acadêmica, falta espaço dentro das universidades públicas e privadas, né? De desenvolver as questões da acessibilidade, né? Por quê? Porque a gente precisa que as pessoas com deficiência acessem a universidade e comecem a produzir as suas pesquisas, né? Nós, como mulheres, sabemos que só quando a gente pode ocupar o espaço dentro da academia é que a pesquisa científica se voltou para as mulheres. Exatamente. E é isso que é o esforço que a gente faz, né? A gente precisa ter essas pessoas, né? Pessoas com deficiência na capa, na vista. Então, eu sempre entendi a comunicação como uma área estratégica. E um dos nossos princípios metodológicos é a visibilidade. Só participa no programa, nas atividades com a gente, quem aceita encarar o mundo. No tempo, certo? A gente tem alunos que no primeiro ano não apresentam, não vão para o palco, não compartilham, só dentro da sala de aula, mas tem alguns que chegam nunca a ir para o palco, mas a ideia é que eles sempre vão
para esse lugar e todo o nosso processo é filmado, registrado, fotografado, documentado, né? Para que isso venha. E aí, dessa vontade, né, dos livros, veio como é que a gente fala disso para um público maior. Como é que a gente ganha em escala o impacto do que a gente faz? Porque se a gente ficar todo ano aqui com 15 vagas, um grupo de Dan, atingindo o público das apresentações aqui, a gente tem dificuldade de circular pelo país com eles, como é que a gente faz isso chegar nos lugares? Sim. É o cinema, né? É o cinema. Josemar é um divo que ele tá em tudo que eu chamo ele. E ele tá aqui, né? Ele é integrante Sim. do Louco é Pouco, né? Adoro ele. Então, a gente tá com o projeto do filme que vai estrear no ano que vem. A gente tá agora na fase da edição, né? Na pós-produção. Já gravamos tudo. E o nome do filme é o nome do espetáculo que a gente estreou ano passado com o Grupo Louco é Pouco, que é O Que Você Sabe Sobre Mim. Que nasceu lá na pandemia, naquelas aulas De teatro online. de teatro online. Uhum. Porque a gente descobriu que a gente sabia pouco deles. Com os vídeos, com a aula online, a gente começou a entrar na casa deles. Entendeu a relação familiar. E o exercício era eles aprenderem a usar o telefone e gravar cenas. Como se fossem cenas de teatro que a gente fazia, né? O Robson conduzia eles para gravar cenas e coisas na casa dele. E aí ele disse, meu Deus, o que as pessoas sabem da gente, né? Aí a gente traz, lógico, a temática racial, a temática da diversidade, a gente traz todas essas coisas para essa pauta, para esse espetáculo, e disso nasce, o Robson começa a gravar as entrevistas com eles, para falar sobre o que é loucura, o que é ser uma pessoa louca. Né? Uma pessoa com esquizofrenia, ela recebe um carimbo, ela não consegue emprego, ela não consegue nada. Né? Ela consegue, no máximo, atendimento de saúde. É isso. Elas ainda são assim condenadas. Sofre, e ainda assim sofre violência dentro do sistema então, público de saúde. É uma desconstrução muito grande. Então, vamos falar desse tema de uma outra forma, né? E aí a gente tem a parceria aqui em Joinville, né, da Futuro Coletivo Filmes, do Juliano Jules, é o nosso produtor, né? O Gabriel Baltz é o nosso diretor de fotografia, está com a gente também no projeto. A diretora é a Maria Emília, que é uma cineasta maravilhosa, professora, né, de Florianópolis, e ela divide, eu tenho a honra de ter o meu primeiro roteiro de documentário para cinema, né? A gente aprovou o projeto de desenvolvimento do roteiro no Prêmio Catarinense de Cinema, depois desenvolvemos, escrevi o roteiro com ela, e aí aprovamos o projeto também no Prêmio Catarinense de longa documentário, e ela divide a direção, então, com o Robson Benta. E aí nós estamos agora, né, nos editais, aí captando nacionalmente a verba para a gente poder melhorar a pós-produção, principalmente a parte de acessibilidade, essa coisa toda que é muito caro, né? Caro. É muito caro tudo. E poder circular pelo país para promover o filme nas salas de cinema, né? A gente vai botar esse filme nos Também festivais e no circuito de cinema. Com a garantia que a gente tem algumas salas aqui de Santa Catarina da questão da acessibilidade nessas salas, né? A gente já tem algumas salas, acho que do lugar tem aqui, estão com audiodescrição, aplicativo de descrição. E isso está, assim, nas capitais, né? E nas cidades maiores as cidades maiores do interior, né? Então, a gente já tem um circuito, a gente quer passar, pelo menos, por 6 estados e 10 cidades, com o projeto de circulação inicial de lançamento do filme. Nossa, lindíssimo, assim, é muito bom saber que vocês estão com projetos de longa, não sabia desse, eu não sabia. E está sendo uma experiência linda, porque a Maria Emília, ela está usando todo o conhecimento maravilhoso que ela tem, né, da arte do cinema, então ele vai ser um filme arte, não é um documentário institucional, nem jornalístico, é um filme arte. E como está sendo, assim, para os participantes do Instituto Ímpar fazer essa primeira experiência com cinema? Porque cinema é uma coisa meio... Um ritmo louco, né? Eu tenho, particularmente, eu tenho um método meu, né, de desenvolvimento de aprendizado. Eu gosto de aprender a fazer com, né, que é o nosso jeito arte para todos. A gente aprende a fazer com, né? O Robson também é isso, e então a gente aprende a fazer com. Aprender com quem sabe. Eu não vou me meter a fazer. Não sou roteirista de cinema, né? Mas eu domino o tema. Da obra. Quem domina a técnica é a profissional, é a Maria Emília, que domina a técnica. Então, ela tem a técnica do formato e eu tinha a informação, porque era um mundo totalmente novo para ela.
Então, né, então a gente soma o conhecimento. Robson, da mesma forma, ele divide a direção, ele não é diretor de cinema. Ele é diretor de elenco, ele é diretor de ator, né, e aí vem ela com toda a técnica, mas com o entendimento que ele tem da direção, porque o grupo é ele, são eles, né? Ele também é personagem do filme, né? Porque é a construção desse grupo. E eu vou parar de dar spoiler aqui, senão... E ele é um filme falando sobre a peça ou ele é a peça convertida em filme? São duas coisas. Certo. São duas coisas. A peça aparece no filme, Uhum. né? Mas o filme, ele aprofunda o que a gente mostra na peça. Porque na peça, a gente traz cenas da vida deles, né? De quem são essas pessoas que fazem parte desse grupo, que estão ali. Então, a gente traz isso para a mágica do teatro, né? Para a mágica da coisa cênica, né? Então, cada um vem e conta as suas coisas, as suas histórias e tudo. E no cinema, a gente vai para a casa deles, a gente vai para o teatro, a gente vai para os lugares onde eles viveram coisas importantes, né? Então, a gente vai para muitos lugares com eles e as conversas que o Robson tem com eles sobre o fazer teatral, sobre a vida, sobre a relação com o preconceito e o capacitismo, né? Então, são muitas conversas, e nessas conversas, eles estão atuando. Uhum. Né? Eles estão atuando porque eles sabem fazer o jogo. Vários deles estão há 10 anos fazendo teatro com a gente. Então, eles têm a sacada do jogo, né? E aí é onde a Maria Emília, ela sempre fala que ela se encantou, porque eles são atores, e eles fazem o jogo, eles provocam, eles surpreendem, né? Então tá sendo bem desafiador o trabalho de montagem agora. É uma pergunta que eu tenho, não é exatamente uma pergunta, mas tipo, desenvolva. Você, diva da comunicação, vai se desenvolver. Como PCD, quase sempre eu vejo esses projetos de acessibilidade, de inclusão, sendo voltados para crianças, no máximo adolescentes. Muitas vezes a categoria do adolescente é até meio que pulada, né? Não pensam tanto assim na gente. Essa diferença em trabalhar justamente com esse público mais velho, esse público ali de adultos, de idosos. E é uma faixa etária que é bem diversa, mas que a gente tem necessidades totalmente diferentes. O meu eu, adolescente, como pessoa com deficiência, tinha necessidades totalmente diferentes do meu eu hoje em dia como um jovem adulto, independente. Como que essa diferença da instituição mesmo, de postura, de lidar disso com uma forma que não seja negligente, sabe? Utilizadora, e como vocês acabam se posicionando com isso? Porque eu vejo isso como uma coisa que é um diferencial bem importante da Ímpar. É um diferencial. Porque, principalmente nos últimos anos, né? Quando a gente vê as políticas públicas, né? Cada vez mais voltadas para a questão da criança, né, do serviço do atendimento à criança, porque a realidade é assim, a gente está falando de um espaço de tempo de quase 15 anos que a gente está transitando nesse universo, né? E aí se entende que quanto mais cedo acontecem as intervenções, né, mais chance de desenvolvimento e dessa pessoa com deficiência ou neurodiversa ou com transtorno se desenvolver e interagir da melhor forma possível com o mundo que está ao torno dela. Né? Tá certo. Só que aí o cobertor é curto. Normalmente é isso que a gente ouve, né? Tipo, a Secretaria de Saúde do município não dá conta de atender todos os públicos. Então, eles fazem escolhas. Não dá conta, por quê? Porque você precisa de espaço, você precisa de profissional para atender, você precisa disso. Não é só uma questão de remédio e de médico, né? Não é disso. Você tem que promover outras atividades, né? Dentro do conceito de saúde, que hoje é muito mais amplo do que você medicalizar. Então, aí as políticas para a infância, elas dão mais retorno político, né, de visibilidade. As crianças são legais, você tem mais profissionais que gostam de trabalhar com as crianças, porque as crianças são legais. Aí essa criança vira um adolescente, vira um adulto, vira um jovem, né, problemático, com dificuldade, mal-humorado, que teve... Ninguém quer trabalhar com essa pessoa.
Que tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, dificuldade de lidar com a universidade. Tudo, né? A família, quando a pessoa está adulta, a família já está cansada, né? E aí tu vai pro pessoal que está na academia, né? Se formando, é por isso que a gente vai para academia, né? A gente precisa de mais gente com disposição para trabalhar com esse adulto, né? Para entender que esse adulto, ele pode. E o teatro mostra isso, né? Nós temos atores aqui com mais de 60 anos, que começaram a fazer teatro aos 50 anos. Vai ver, né? Se eles pudessem, eles faziam teatro todos os dias da semana, né? Porque eles gostam, porque eles têm vínculo, porque eles têm grupo, porque eles se divertem, né? E o trabalho que eles entregam fazendo teatro, né, que a gente mostra, a gente devolve para a sociedade. Então, a gente busca os recursos públicos para isso, e aí a gente vai. Esse projeto que a gente está executando esse ano, por exemplo, o nosso primeiro projeto de ponto de cultura. Arte e saúde mental para todos. Então, ao longo desse ano, a gente já realizou 9 apresentações com eles, né? 5 em universidades, em atividades de formação, tipo semana acadêmica de psicologia, programação com curso de enfermagem, né? Onde a gente apresenta, faz uma palestra, eles se apresentam, fazem uma vivência teatral com os acadêmicos, a gente traz dados, né? Faz uma palestra sobre arte e saúde mental, faz uma roda de conversa, então a gente faz uma atividade de formação prática com eles, né, devolvendo para a sociedade. E realizamos 4 tardes culturais, sendo que 3 dessas foram em postos de saúde da periferia da cidade. Com eles se apresentando, e a gente contrata artistas locais, né, artistas que são da comunidade, às vezes tem próprios profissionais de saúde que trabalham no posto de saúde que são artistas. Então traz o grupo, traz o pessoal, traz isso, e a gente promove oficinas e roda de conversa, e a gente passa uma tarde num posto de saúde, monta tenda, monta palco, monta coisa, porque a gente entende que a arte, né, ela é promotora da saúde. Ela é promotora da saúde, né? Então, a gente faz. Então, eles estão eles estão entregando, eles recebem a oficina, né? E eles estão entregando, devolvendo para a sociedade isso, né? A experiência deles, eles servem de inspiração para que novos profissionais ou profissionais que estão no mercado, pessoas que estão no mercado, passem, né, dessa barreira do capacitismo, de achar que uma pessoa que tem esquizofrenia, né, que já teve uma internação, que ela é perigosa, que ela não serve para nada, que, enfim, que louco tem que ficar trancado mesmo, né? É isso que a gente vai. E quando a gente vai trabalhar, é a mesma lógica, né, que outro projeto que a gente executou, que foi o último projeto que a gente executou, foi com recursos do PIC, do governo do estado. Foi um projeto que a gente montou 3 turmas de oficinas, então, para todo esse público. Então, alunos com surdo, cego, com deficiência física, neurodiverso, com transtorno mental. A gente teve, esse foi o primeiro ano, né, de 2024 e 2025, foi o primeiro projeto que a gente integrou todas as características. E o que a gente encontrou foi potência de aprendizado com os outros. Até os pais, né, ou teóricos, assim, ficaram assim, meu Deus, a gente vai misturar, como é que a gente vai lidar com isso tudo? E aí, a gente tem uma experiência maravilhosa, porque eles mesmos se organizam. Então, a gente tem uma turma e a gente apresentou com eles, em julho, na Feira do Livro, no Shopping Miller, na Casa da Cultura, realizamos apresentações com essa turma maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui que a gente tem, né? Todos eles aqui no palco. Então, uma galera... E tem muitos familiares que vão para o palco junto com a gente, né? Mostrando esse lugar da diversidade e que um vai aprendendo com o outro, né? É esse lugar do aprender com o outro. Como é que eu aprendo a conviver com uma pessoa que tem, né, autismo e tem dificuldade com o toque, e tem que caminhar pela sala, porque é assim que ela se regula? Como é que funciona a atividade pedagógica? Como é que você constrói uma cena? Como é que você... né? Então, todo esse tempo vai sendo organizado, né? A Manu, que é a professora da turma, e a Natiele, que é a terapeuta ocupacional, que está junto em sala de aula, as duas são professoras, né? Elas dão um exemplo. A gente tem, na turma de adultos, jovens e adultos, a gente tem uma aluna que é surda, então a intérprete de Libras está
sala de aula o tempo todo. Então, todo mundo está aprendendo Libras, junto, no fazer com ela. E, inclusive, um dos nossos alunos, né, que ele tem essa coisa do se regular caminhando, ele sabe que ele não pode passar na frente da intérprete, porque senão ele vai prejudicar a colega. Então, quando ele vê a intérprete, ele passa pelo lado, ele passa... Todo mundo aprende, sabe? Com a naturalidade, com o tempo, com explicar de novo, explicar de uma outra forma, ter essa coisa. A gente precisa ter um tempo alargado para que as coisas aconteçam. E aí, eu acho fundamental. Eu acho que a gente tem trabalhos maravilhosos, né? Tem várias instituições. A própria educação infantil em Joinville, ela está muito mais trazendo, né? O NAIP tem um trabalho com crianças maravilhoso, tem um monte de gente. Então, eu sou apaixonada por trabalhar com adultos, com jovens, pela potência que a gente tem do desenvolvimento do trabalho artístico. Porque todos eles têm maturidade para serem artistas, para usufruírem desse lugar. Não só como benefício da atividade arte, né, como atividade terapêutica, do fazer arte, mas do assumir esse lugar de protagonismo, né, e ser o artista, ser o que eles querem. Sendo do jeito que eles são, eles podem ser artistas. O que você acha, assim, na sua visão, né, como jornalista, atriz, né, gestora cultural, o que falta para a sociedade compreender que a arte compreender que a arte como uma ferramenta de saúde? A gente precisa de mais, precisa de investimento. Né? O que a gente está vendo agora, né? Em escala nacional, com o novo Plano Nacional de Cultura, né? Com todas as pesquisas feitas, juntando, né, diversos organismos, secretarias, e instituições federais e instituições privadas, né, que a gente tem aí, para trazer, porque a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de comprovação, a gente precisa de dados de referência, e aí a gente precisa de investimento. Da iniciativa privada, sim, como retorno, seja por meio de patrocínios das atividades de ESG das empresas, ou pelo mesmo marketing cultural, ou das próprios negócios, que são os grandes negócios culturais que precisam parar de tratar a acessibilidade como assistencialista e começar a dar espaço de trabalho para as pessoas com deficiência, né? Não só aquele negócio que é importante e é necessário, né? A fruição, o acesso ao público. Mas precisa... E aí, para isso, não tem muito jeito. A gente precisa de políticas públicas. Isso está muito no manifesto do IMPAR, né? Aquele... a cultura do acesso, né? A cultura do acesso, a cultura do acesso, né? Então, isso passa por uma Câmara de Vereadores que desenvolvam práticas e políticas pensando nessa integração, né, da arte com a saúde. Joinville pode ter políticas, pode ter um programa para isso, né? Isso pode passar pela Câmara de Vereadores e trazer uma proposta, porque é a partir dos projetos legislativos, né, que são encampados pelo município, pelo executivo ou pelo estado, né, que a gente começa a ganhar escala, né? Porque quando você pensa numa população como Joinville, 700 mil pessoas, 99% da população de Joinville não sabe que o IMPAR existe, que a gente trabalha há 15 anos com isso. Pessoas de dentro da cena cultural não sabem disso. A galera do audiovisual, muitas não conhecem. Mas como é que eles vão ficar sabendo? É com comunicação. Aí, assim, eu sempre dizia, a gente tem um bom trabalho de comunicação, a gente sempre teve um bom trabalho de comunicação, a gente tem uma presença ostensiva na imprensa, a gente sempre trabalhou com isso e tudo. Mas, aí alguém ouve uma vez, aí depois vai ouvir quando de novo, que a gente pode ser notícia de novo? Daqui a 3 meses. Porque a gente não tem recurso para fazer publicidade. Né? Porque é a publicidade, é a mídia que faz chegar. É a repetição. A gente né, dessa área. Então, você sabe que uma informação, né? Por que todo mundo adora Coca-Cola? Porque você passa o ano inteiro vendo anúncios de Coca-Cola e pessoas tomando Coca-Cola há 50 anos. Então, você nasce, né? Assim, como é que as pessoas sabem do Bolshoi em Joinville? E tem joinvilense que não sabe do Bolshoi.
né? E olha o espaço que eles ocupam na mídia o ano inteiro, com um esforço, com um trabalho, com aquela coisa. As pessoas O espaço vai- literal que eles ocupam, né? É Ocupam muito, uma né? grande É muito. escola. E você tem. Então, eu digo, a gente é pequenininho, não tem como a gente. Mas vocês têm que divulgar mais. Eu disse, não tem condições. A gente não tem como divulgar mais, né? A gente tem um bom trabalho de rede social, a gente tem uma boa comunidade, a gente tem uma ótima relação com a imprensa, né? A gente tem acumulado uma série de reportagens e matérias de grande valor sobre o nosso trabalho, mas isso não chega na população. Acredito que também é uma questão da própria comunidade artística se reconhecer como classe e ter essa comunicação com mais isso teias. Porque é. uma coisa que eu sinto falta, pelo menos, sabe? Uma coisa que eu sinto falta é isso. Tipo, eu conheço o ímpar. As pessoas precisam, às vezes, de uma pessoa para Libras. Eu conheço uma pessoa para Libras. Mas só que não tem tanto isso e acaba que essa galera vai buscar essas coisas fora. A gente precisava, para um trabalho da faculdade, de atores idosos. Ficou todo mundo igual a galinha sem cabeça procurando atores idosos. E, gente, tem, tipo, 2 associações que são focadas em idosos de teatro aqui em Joinville. Precisa de uma busca ativa, vocês precisam estar nesses meios. Porque O meio cultural não é só festa, A gente sabe sabe? hoje a dificuldade que é a comunicação chegar, a comunicação de massa chegar, né? Porque antigamente você tinha televisão, todo mundo ouvia falar. Uhum. Se era capa do jornal, um monte de gente ouvia falar, porque daí os radialistas repercutiam aquilo que saía no jornal e você ficava. Hoje não, né? Um assiste o jornal A, outro ouve a rádio Hoje é mais B. descentralizado, né? Bem descentralizado. Essa coisa é muito pulverizada. E quando você vai para as redes, as pessoas vivem em bolhas, né? Porque você escolhe o que você quer ver na tua rede. Tu não fica sabendo das coisas que acontecem. Se você não seguir a associação de artistas, a Plágio, o perfil, tu não vai saber da programação da Plágio. Se você não seguir os perfis culturais aqui de Joinville, né? Que E mesmo se seguir, né? Porque também não entrega. A rede social, ela te entrega o que o algoritmo tá naquele momento dando prioridade. Se você não pagar um Por isso conteúdo, que né? a busca ativa, se tu ficar esperando chegar no Zap, né? Chegar chegar no Zap, ou chegar na tua timeline, lá no teu celular, não vai chegar a informação. Então, assim, né? Tu quer fazer, tu tem que ter a busca ativa. Tem que ter. Mas aí, quem vai fazer essa busca ativa é o profissional, é quem está com interesse no tema. É por isso que eu sinto que tem essa questão de reconhecer como uma classe, porque eu sinto que tem hoje em dia muito isso de que as pessoas não reconhecem que em algum momento elas vão precisar do trabalho do outro e que elas precisam entender que você, como uma classe artística, você precisa não só dos mecenas, que são as pessoas que você tem que impressionar para ter esse dinheiro e conseguir ser o patrocínio do mecenato. Mas você também precisa dessas pessoas que vão ali fazer a sua contabilidade, fazer a sua acessibilidade. Você precisa conhecer as pessoas com quem você quer trabalhar, com quem você pode trabalhar. A gente se organiza no ímpar como uma rede colaborativa, uma rede criativa, né? Nós somos hoje perto de 40 pessoas trabalhando dentro do ímpar, né? Entre os artistas e a coisa, nós somos cerca de 40 pessoas. Envolvendo, né, as oficinas, as coisas, a gente chega a 70. Mas desses 40, a metade tem CNPJ, né? Porque o ímpar não tem funcionário. Ninguém tem 13º, férias remuneradas, né? Porque senão a gente precisava ter um mantenedor para isso, né? Então a gente trabalha por projeto, por essas coisas. Praticamente todos nós que trabalhamos no ímpar também desenvolvemos projetos com outros parceiros da área cultural, com outras associações, com outros coletivos, porque a gente entende, né, que essas trocas é bom, né? A gente não precisa só aqui, só isso. Então, a gente tem os projetos que são realizados pelo ímpar, pela associação, né? Os programas do Arte para Todos, essas coisas. Mas a gente tem vários projetos que são realizados pelos associados, por nós. Então, eu tenho projetos que são meus. Mas daí eu chamo, né, a jornalista que trabalha com a gente, o povo da fotografia, o povo disso e coisa. Então, a gente vai circulando, eu vou realizando meu projeto, e aí eu trago outras pessoas para trabalhar no projeto, que de repente se interessam pela atividade do ímpar, e daí elas vêm e participam de uma atividade e nosso círculo vai crescendo, né? Porque a atuação, é muito difícil a gente se reconhecer, né? Não só como artista, mas como trabalhador da cultura. Né?
Porque antigamente, né, falavam muito essa coisa do artista como, você é artista, é músico, mas você trabalha onde? Uhum. Né? Então, isso a gente meio que está passando, né, esse estágio. Mais ou menos. Né? Mas ainda é a realidade de muita gente, que você tem um trabalho que paga tuas contas, teus boletos, te mantém, te dá qualidade de vida, né, financeira, porque a arte não tem esse investimento de continuidade numa cidade pequena, média, que nem Joinville, né, considerado em relação aos grandes centros. Mas a gente não se empodera como trabalhador da cultura. A gente vem hoje com a Funarte, por exemplo, ela está desenvolvendo, né, uma política nacional para as artes, desenvolvendo a proposta da seguridade social para quem é trabalhador da cultura. Exatamente, até porque hoje em dia tem tanta essa cultura de uberização de tudo, que a pessoa se vê como produtora cultural, ela se imagina como patrão, mas você é só um trabalhador. Eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ, eu não sou uma empresária. Eu sou uma trabalhadora da cultura que recebe emitindo nota. Uhum. Né? Eu não quero ter uma grande empresa, não quero ter funcionários. Não, eu quero trabalhar coletivamente, com todo mundo. Adoraria voltar, né? Que o IMPAR tivesse estrutura, que pudesse se registrar a gente pudesse ter 13º, férias remuneradas, né? Fundo de garantia, essas coisas todas, né? Que nos dão uma qualidade de vida, uma segurança, assim, né? Mas não é saúde real. mental, né? Na saúde mental, né? Mas não é. Então, isso falta, né? Falta nós nos movimentos. Eu acho que tem uma galera jovem chegando com essa pegada, né? Que é a geração de vocês aí, chegando mais com essa pegada. Acho que é mais a dela. É mais a dela já. Mas tem, e eu fico feliz da vida, sou mobilizadora nessa área, aí sim, venho. Mas precisamos crescer muito nisso. A gente se reconhecer enquanto parceiros e parar de competir. Né? Eu não preciso, o meu teatro não precisa ser melhor que o teu teatro. Tu faz um teatro que é maravilhoso e eu faço o meu teatro. E eu vou te ver, você vai me ver, e as pessoas vão ver você e vão me ver. E é isso. É bom para todo mundo. A gente não precisa disputar, a gente precisa ampliar, que mais gente faça teatro, que mais gente vá ao teatro, que mais gente, por isso que as políticas incentivam o cinema, né? Glória, que nós temos agora 2 faculdades de cinema aqui produzindo mão de obra, né? Fazendo mostras e chamando pessoas, gerando produtos e isso é muito massa. Então, e isso, Joinville, é uma coisa que falta, né? A gente, historicamente, Joinville fez uma escolha, né, os gestores da cidade, né, escolhiam os investimentos que vinham para cá para a formação técnica para a indústria e para a área de serviços e para o comércio. Né? A área cultural nunca teve investimento em formação acadêmica na nossa região aqui. Tem pouco investimento disso no estado de Santa Catarina como um todo. Né? Isso nos deixa em desvantagem em relação a vários outros centros, mas carece. Joinville, né? Quanto tempo que nós estamos aqui? Há 20 anos, se eu não me engano, pedindo e reivindicando a graduação em dança. Né? Uma faculdade de dança em Joinville, a capital nacional da dança, o festival de dança, o Bolshoi, e tudo acontece menos a gente conseguir ter um curso de dança de graduação aqui na cidade. Então, o que explica isso? Vontade política. Alguém não está mexendo os pauzinhos o suficiente, né? Ou não quer, enfim, eu sempre acho que é isso, porque alguém decide. Então, se alguém decide, é com base, né, no fazer ou do não fazer. E assim, vamos falar de futuro, então. Qual que são os próximos eventos, próximos planos do Instituto IMPAR? Então, a gente está com um projeto recém-aprovado agora, nós vamos entrar na fase de captação de recurso, que é um projeto pela Lei Rouanet, né, numa categoria nova, que é de projetos focados em acessibilidade cultural e arte def. Então, para publicação de 2 livros, né, O Seu Olhar Melhor o Meu, que é a segunda edição desse livro que narra jornalisticamente sim. o processo início do ano, e esse segundo livro meu de crônicas.
E a gente que tem dentro desse projeto a ideia também, a proposta, né, de circular pelo Brasil daí. A gente está lançando, então, uma conexão, nós conhecemos, temos parceiros, assim, em vários lugares, mas a gente escolheu as regiões Norte e Nordeste, para fazer uma conexão Sul, Norte e Nordeste, nesse projeto, para 2026 e 2027, circulando em 10 cidades. Em cada cidade a gente faz formação em CAPS, em ponto de cultura, em biblioteca de base comunitária e em universidade. Legal. Né? Trabalhando com ações. Então, assim, isso que nós aprendemos, como é que a gente flui isso? Estamos buscando, então, patrocínios, né? Os ouvintes, enfim, as empresas interessadas, né? Rouanet para o ano que vem. O IMPAR vai estar tá esse ano já abrindo a captação, mas para executar no ano que vem. Estamos, então, com o catálogo do Pensar e Criar, que está agora, já está na gráfica. A gente agora vai desenvolver os formatos acessíveis, digitais, e o lançamento vai ser na Plage, 25 de janeiro, 24 de janeiro, que é um sábado. Legal. Né? Temos para o início do ano que vem 3 diálogos Arte para Todos, ainda com o Louco é Pouco. A gente deve fazer Unisociesc, Univille, e ainda tem um que ainda falta agendar. Então, fevereiro, março, a gente vai estar apresentando com Louco é Pouco, nisso. Que mais que a gente tem? Estamos buscando recursos para manter a oficina de teatro do Arte para Todos, que está sem patrocínio para o ano que vem, por enquanto, porque a gente teve um delay aí, né? Não lançaram os editais da PNAB, nem aqui em Joinville, né? A prefeitura não deu conta de lançar os editais, nem o governo do estado, então a gente está com um gap disso. Então a gente está com uma campanha, estamos com o nosso site, impar.art.br, e lá a gente tem a campanha, né? Seja um apoiador ímpar. Aquele investimento recorrente de R$30 por mês, R$50 por mês, para ajudar a manter esse trabalho lindo com essa turma de jovens e adultos, que a gente tem 20 alunos, artistas, alguns já formados aí. A gente quer colocar um projeto de uma montagem nova com eles no ano que vem, nesse projeto. E estamos subindo para o site a nossa área de acervo. Então, agora, entre dezembro, a gente lança a área de acervo, a área de pesquisa, uma área específica no nosso site para pesquisadores, onde a gente está disponibilizando o nosso material de processo, né? Muito do que está aqui no livro e outros conteúdos. Nossa. Então, as dissertações de mestrado, as pesquisas acadêmicas já feitas sobre o nosso trabalho, a gente também está colocando ali, compartilhando bibliografias na área disso, vídeos, fotos, registros, nossos relatos de experiência. Então, a ideia a gente né, com o PIC, né, a gente conseguiu esse recurso para poder estruturar esse site, essa área de acervo, e disponibilizar isso aí para espalhar as sementinhas aí. Iracy, a gente está chegando no final do nosso programa, e a gente gosta de encerrar perguntando para o entrevistado o que ele anda consumindo sobre cultura, né? A gente fala muito sobre cultura aqui. O que você anda assistindo, anda ouvindo? Alguma coisa aí para sugerir para o nosso ouvinte? Ou algo que te marcou muito assim, na sua trajetória cultural? Uma coisa que eu aprendi, eu gosto muito de música, né? Assim, sou da literatura, né? Sou desse lugar, sou do teatro, sou da dança, mas o que move a Iracy no dia a dia para fazer as coisas acontecerem é a música, né? É a música. E eu tenho buscado, assim, e isso veio, né, da época da pandemia para cá, aprendido a entender o rap brasileiro, né, o hip hop, mas principalmente o rap brasileiro. Então, para mim, é muito significativo o disco Amarelo, do Emicida, né, com o show que eles fizeram no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, porque eu acho que dialoga muito com isso que eu acredito. Né, esses espaços, essas casas, né, né, o Centro Eventos, o Teatro Juarez Machado, a Sociedade de Harmonia Lira, esses lugares todos, eles precisam
ser acessíveis para todas as pessoas, né? Então, tem um documentário na Netflix que mostra, né, esse show Amarelo feito no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E é quando, né, o povo da favela, o povo que é do rap, coisa e tal, dentro daquele teatro fazendo. Então, eu acho que aquilo é um exercício, sabe, que você veja que as coisas são possíveis, que esses outros lugares, essas outras formas são possíveis, né? Eu tenho disco por aí também para ouvir as músicas sacadas, a poesia do Emicida, né? Trabalha com essa nossa coisa contemporânea, mexe com a gente lá no fundo de tudo, assim. Agora, o show é incrível de arrepiar. Iracy, a gente também tem a hora do jabá. Então, Exato. Seus arrobas aí do Instituto, o seu pessoal também, para o pessoal que está ouvindo aí poder seguir. Uhum. O Ímpar tá no Facebook, no Instagram e no YouTube, né? No YouTube, Instituto Ímpar, né? O YouTube também agora trabalha com os arrobas, né? No Facebook é Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento, é o nome completão. No Instagram é Instituto_Ímpar. A gente tem lá na bio, né, do Instagram, os nossos contatos. A gente tem um número de secretaria, de WhatsApp, que atende direto, né, para as pessoas que têm interesse, pergunta, dúvida, quer fazer estágio, qualquer coisa, estamos sempre ali. O site do Ímpar, então, né, é impar.art.br. E o meu particular, né, eu sou Iracy Seefeld, então é Iracy _ e o meu sobrenome Seefeld. Então, um pouquinho mais difícil, eu não tenho um nome artístico, né? Mas eu brinco que um tempo atrás, assim, as pessoas perguntavam, teatro em Joinville, aparecia o meu número de telefone de WhatsApp no Google, assim, né? Que sempre servia de muita referência. Então, assim, não tem muitas Iracys em Joinville. Você coloca no Google ali, Iracy e teatro e arte para todos, vai aparecer o meu perfil do Instagram. Legal. Vitória, considerações finais? Eu só queria agradecer muito pela sua presença. Eu sinto que o episódio, tipo, a gente tem muita coisa que falaria ainda, sabe? Queremos te chamar mais uma vez aqui, num futuro próximo aí. Vamos ver essas agendas aí. Vamos ver essas agendas. E daí a gente pode ir, né? Vamos entrar no detalhe disso, daquilo. Isso. A gente tem realmente, assim, a gente só consegue fazer tanta coisa porque nós somos muitos, né? Então, a gente realiza bastante coisa, mas cada coisa... Por isso que eu tô louca para chegar minhas férias e começar a escrever as minhas crônicas, essas coisas, e muita história para contar. E é isso, então. Muito obrigada pela sua presença, Iracy. A gente vai encerrando o episódio de hoje. Isso, chegamos ao fim aí de mais um episódio. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado mais uma vez à nossa convidada, Iracy. O podcast Ouvindo Olhares está disponível também no Spotify e no nosso Instagram, @Rádio Câmara Joinville. Siga também o @Câmara Joinville para ficar por dentro do que acontece no Legislativo da cidade. Muito obrigado e até a próxima. Esse programa foi uma produção do jornalismo da Câmara de Joinville. Fale com a gente pelo e-mail jornalismo@cvj.sc.gov.br.